Ontem nós comentávamos, refletíamos sobre alguns pontos, alguns princípios que nós precisamos levar em conta para que a nossa reflexão em torno da doutrina espírita e em especial em torno do livro A Caminho da Luz seja uma reflexão mais profunda. Então falamos aqui dos conceitos de homem físico e homem espiritual. O espírito como o grande herdeiro de si mesmo, o grande arquiteto da sua própria grandeza, aquele que constrói o seu potencial, as suas habilidades e, infelizmente, as suas fragilidades, mas sempre sob o amparo divino, sob as vistas de Deus Todo-Poderoso, que é a semelhança de um pai afetuoso, previdente e providente, conduz a todos nós, porque a evolução não é obra do ser humano. Nós não podemos imaginar que somos criaturas subindo uma escada apenas fazendo um esforço pessoal. Na verdade, Deus é um sol que atrai. E a sua força gravitacional se chama amor. O amor de Deus nos atrai, nos faz subir, nos faz caminhar cada vez mais em direção às realidades definitivas da vida, que são as realidades do espírito imortal. Essa é a temática. Comentamos então que nós não podemos confundir fases da experiência evolutiva, que são as reencarnações. As encarnações são fases da experiência evolutiva. A evolução não se resume no somatório das nossas reencarnações, por uma razão muito simples. Nós passamos um bom tempo também no mundo espiritual. E no mundo espiritual não cessa a evolução. Os espíritos que se encontram no mundo espiritual continuam aprendendo, continuam se aprimorando, ainda que esse aprendizado seja em regiões infelizes, onde, através de experiências dolorosas, eles são obrigados a olharem para o resultado das suas próprias ações, das suas próprias escolhas. Mas isso também, convenhamos, é um grande aprendizado. Doloroso, mas um aprendizado. Então, no mundo espiritual, o espírito também progride. E nós não podemos, sobretudo nós, que já tivemos a dádiva, a oportunidade de ter os princípios da doutrina espírita assimilados, imaginarmos que o ser humano a sua identidade é a sua atual encarnação. É importante pensarmos nisso. O problema que nós temos hoje não é a nossa identidade. O corpo que nós temos hoje não é a nossa identidade. A etnia que nós temos hoje não é a nossa identidade. O idioma que eu falo, a crença que eu professo, isso não é a nossa identidade. Isso é a nossa situação evolutiva. É um posicionamento espiritual mais favorável à nossa personalidade. Porque se outro posicionamento fosse mais favorável, Deus nos teria colocado em outra situação. Então isso é importante, esse conceito do homem espiritual. Quando eu me recordo, tem o senhor Carlos, ele mora em Campo Grande. E ele é muito divertido, uma pessoa muito engraçada, muito afetuosa, né? E passou por uma experiência muito dolorosa. Ele perdeu a filha e a esposa num acidente de trânsito. E foi ao Chico. E recebeu uma carta, todo aquele amparo do Chico, aquele envolvimento. E como forma de gratidão, um dia ele chegou para o Chico e falou assim: olha, eu quero retribuir a tudo que eu recebi. E eu queria que você perguntasse para Emmanuel
se eu posso fazer algum trabalho para ajudar aí no trabalho que você desenvolve com ele, e o que precisar fazer, e se eu posso receber a proteção da equipe. Aí o Chico falou, você passa aqui amanhã que eu vou consultar ele. Desse jeito. No dia seguinte, o Chico falou, conversei com o Emmanuel e ele pediu para te dizer o seguinte, vai aceitar sim, você pode trabalhar, mas tem uma série de disciplinas aqui, de exigências. E ele então, durante 30 anos, até hoje, mais de 30 anos, distribui mensagens avulsas de páginas psicografadas pelo Chico. Aquelas mensagenzinhas, pequenininhas. Ele é o Gandhi, tem uma gráfica, imprime essas mensagens, por mais de 30 anos, imprime essas mensagens e distribui, fazendo um trabalho de divulgação. E certo dia ele tomava café na cozinha do Chico e eles falavam sobre as experiências reencarnatórias. E ele é apaixonado pela Alemanha. Então o Chico perguntou para ele assim, Carlos, o seu passado está na Boêmia ou na Bavária? E aí ele respondeu, Chico, eu acho que está na Boêmia, está lá, aquela cidade, aquela região. Aí o Chico riu, né? Deu aquela risada gostosa e falou para ele, nada disso, cara, seu passado está dentro de você. Então essa é a grande realidade. O seu passado, a sua história, está dentro de você. Toda ela. E eu não estou dizendo apenas de memória. Não é simplesmente uma memória. Não é simplesmente uma vaga lembrança. Quando a mente acessa os arquivos do passado, você sente cheiro. Você vê a cor. Você tem as sensações. Você sente as emoções. Então o passado está vivo em você. Você é, temos aqui os matemáticos e engenheiros, né? Uma integral. Né? Ou seja, você é uma somatória de tudo que já viveu, de tudo que já experimentou, de todos os sorrisos que deu e de todas as lágrimas que já derramou. Você é a somatória disso. Esse é o patrimônio espiritual. E no fundo, essa é a principal mensagem da doutrina espírita para o mundo. Porque o mundo está dopado, anestesiado. Então, pegaram Vaikodin, né? Doparam a humanidade, dizendo para ela que você morre. Você morre. Você é o complexo celular que você utiliza. E as pessoas estão anestesiadas, acreditando nisso. Então vem a doutrina espírita e faz um trabalho de desintoxicação. Alguns aguentam, outros não suportam. A criatura chega na casa espírita, quando você começa a iniciar a desintoxicação dela, ela não dá conta, porque ela prefere permanecer anestesiada. Mas esse é o papel da doutrina, é dizer, você não vai morrer nunca mais. As suas relações afetivas são eternas, as boas e as ruins, por isso que é bom conciliar com o adversário, porque nós vamos viver junto com ele eternamente. Então é bom que seja em paz. E vai nos ensinando esses valores. E quando nós assimilamos esse principal valor, esse princípio, que é o princípio da imortalidade. André Luiz diz assim, no Agenda Cristã, por que você está ansioso? Já vivestes milênios incontáveis e tens a eternidade pela frente. Você está com pressa de quê? Tem eternidade. Nós começamos, a partir desse pensamento, a redimensionar os problemas, os sucessos,
as vitórias e os fracassos. Tudo vai sendo redimensionado nessa perspectiva do infinito. É por isso que o livro se chama Caminho da Luz. Ele coloca uma perspectiva da eternidade e da jornada espiritual. Então, comentamos sobre isso. Comentamos sobre o processo associativo. Toda mente ao pensar, ou melhor, ao sentir e depois pensar, porque primeiro nós sentimos, depois pensamos, ela gera uma vibração espiritual que tem densidade, cor, cheiro, forma. É um padrão. Se a gente quiser usar uma metáfora, porque não é isso, é mais do que isso, André Luiz diz, é algo semelhante à onda eletromagnética. Então, se você ligar aí agora o seu iPad, sintonizá-lo, você vai... Ontem nós fizemos isso. Com um tablet, assistimos o jogo do Brasil. Uma onda eletromagnética chegou no aparelho e nós vimos lá imagem, cor, voz, tudo. É assim também, espiritualmente falando. Aquilo que nós emitimos gera conexões espirituais. E essas conexões espirituais definem a nossa rede de relacionamentos físicos e espirituais. E com base nesse princípio que é o da teia da vida, porque a vida se estrutura em teias, em ecossistemas, incluindo espirituais, nós temos o conceito de comunidades espirituais ou falanges espirituais. Espíritos unidos a dezenas e dezenas e dezenas de encarnações, porque gostam de determinada área, se sentem bem atuando naquela área e desejam contribuir para o progresso da humanidade naquela área específica em que ele, a cada reencarnação, se aperfeiçoa, se desenvolve. Isso ocorre para o bem e ocorre também, naturalmente, para o que é negativo. Comentamos sobre isso. Hoje, comentamos também sobre o processo de formação, a ideia da escala espírita, das hierarquias espirituais, e do que se transforma o espírito quando ele sai da categoria humana. Ele deixa de ser humano e ele passa a ser sobre-humano. Ele não é mais humano. É importante pensar nisso. André Luiz chama de inteligências divinas, agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. São os co-criadores em plano maior. Os hindus os chamavam de devas. Platão chamava de demiurgos. Os hebreus chamam de Messias. E assim por diante. Cada cultura nomeia esses seres que já ultrapassaram a categoria dos homens, porque desenvolveram o sentimento e a inteligência num patamar que nós não temos mais como medir, como avaliar. Foge do nosso horizonte cognitivo. Isso é importante. Está fora do nosso horizonte. A minha visão não alcança. Por quê? Porque nós temos um alcance de visão. À medida que você progride, o seu horizonte se amplia. É natural. Se eu estou aqui, eu não estou enxergando Boston. Mas à medida que eu me aproximo dessa cidade, eu já começo a enxergar. É preciso haver um deslocamento. Esses espíritos estão em faixas espirituais, em condições espirituais inimagináveis. Inimagináveis. Então é bom que pensemos nisso.
E eles são os CEOs dos mundos, das constelações, das galáxias. São os administradores da obra divina. Deus é, segundo Emmanuel, o supremo Senhor da vida e Ele tem a sua diretoria cósmica. É aparente, é complicado assim. É complicado assim. Comentamos sobre o primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, que era a formação planetária. E agora nós já queremos, entrando já nos outros capítulos do livro, pegando o fio condutor, retomar um tema que nós falamos ontem. Na verdade, o livro A Caminho da Luz é um comentário do primeiro livro da Bíblia ao último. Então, do que fala a Bíblia? Agora eu gostaria de te pedir um favor. Eu sei que você tem diversas reencarnações na teologia católica. E você tem diversas reencarnações na teologia protestante. Menos do que na católica, mas tem algumas. Eu sei que você já teve muitas passagens pela Índia, pelo Egito, pela China, mas agora você vai precisar guardar essa experiência. Guardar. Porque o que nós vamos falar aqui é a visão da doutrina espírita, e ela é absolutamente diferente de tudo que você já aprendeu nos últimos 5.000 anos. Esqueça suas aulas de catecismo, senão você vai se enroscar todo aqui. Todo. Nós vamos precisar transpor, transcender. Transcender. Então, até agora, nós falamos de aritmética. Da agora em diante, nós vamos começar a falar de logaritmo. É outra matemática. Raciocínio linear não vai te ajudar em nada. Porque é com esses conceitos que Emmanuel vai construir essa obra. A tessitura, o tecido dessa obra é feita de fios novos. Novos. Eu estou sendo assim bem incisivo, né? Bastante, né? E até de uma maneira que não é muito comum, porque depois de 30 anos de movimento espírita, eu cheguei a uma conclusão. Em mim, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando de um problema que eu tenho e eu acho que vários têm. Eu percebo isso em várias pessoas, quando chegam na doutrina, e mesmo quem tem 30, 40, 50 anos de doutrina. A coisa mais desafiadora do Espiritismo é você ter que abrir mão dos seus conceitos para aprender conceitos novos com os espíritos superiores. Esse é o desafio. Os 12 trabalhos de Hércules, vamos dizer assim. Porque a criatura chega com o conceito de Deus. Não, Deus para mim é isso. Ok, perfeito. O conceito que você tem de Deus te trouxe até onde você está. Você quer avançar na evolução? Então, leia sobre Deus na obra de Kardec. Leia sobre Deus na obra subsidiária séria, como, por exemplo, dos médiuns seguros que a gente conhece, e, sobretudo, Chico Xavier. Leia, examine, compare, refaça conceitos. Refaça. Porque senão vai acontecer o seguinte: você vai chegar aqui com uma roupa velha
que já tem 4.000 anos, vai olhar para roupas, para peças maravilhosas, vai tocar, experimentar, deixá-las no local e sair com a sua roupa velha. E isso é o que mais acontece. A pessoa entra na casa espírita, trabalha 10 anos e continua pensando do mesmo jeito que ele pensava quando entrou. Os jovens chamam isso de upgrade, né? Então, você fazer aí um downloadzinho, atualizar. Precisa atualizar. E é o que nós vamos fazer juntos agora. Então, esse tem sido um desafio que eu tenho visto em mim. Qual que é o desafio? Continuar sempre atualizando. E por que é um desafio? Sabe qual que é o maior desafio? Ver coisas novas nos lugares antigos. Esse é o desafio. Então você pegar um livro que você já leu 40 vezes e falar assim, mas agora eu vou achar uma coisa aqui que eu nunca tinha encontrado. E de repente você fala, nossa, mas como que eu não vi isso? Porque a leitura, a absorção do conhecimento é um processo dialético. Você precisa crescer espiritualmente para ver certas coisas. Visão espiritual não é decorar um livro escolar. Porque tem certas coisas, se você não mudar o seu padrão vibratório, você não vai compreender. Não vai. Podemos sentar, a pessoa explica. Quantos conviveram com Chico Xavier 50 anos, não aprenderam nada? Durante 50 anos o Chico estava ali ensinando caridade, amor, fraternidade, agora eles estão aí brigando. O que aprenderam? Nada. Porque é preciso mudar padrões vibratórios, evolutivos, para que você aprenda mais. Em suma, tem classes. Só que essas classes não têm paredes, não têm cátedras visíveis, mas são classes. São classes. Você pode andar aí pela Quinta Avenida e achar que todos são iguais perante a lei, mas não é bem assim, não. No jardim da infância tem outros que já estão em classes avançadas. E é tão simples de reconhecer, para os espíritos superiores, é simples. É o padrão vibratório. Quem progrediu vibra amor e sabedoria. E ponto final. É simples assim. Então nós estamos em busca disso. Quando nós nos reunimos aqui numa tarde de domingo para estudarmos juntos o livro Caminho da Luz, nós estamos em busca de aprimoramento espiritual. Porque se nós realmente aprendermos, nós vamos sair daqui transformados. Como foi a frase do filme Nosso Lar, né? Colocaram uma frase do Chico, que é: tudo que a doutrina espírita me ensinou é que precisamos nos renovar sempre. Frase dele: renovar sempre. Processo contínuo de renovação. Então vamos lá. Nós estamos falando de história bíblica e eu vou fazer aqui um resumo em 1 minuto da Bíblia. Por quê? Primeiro porque a Bíblia fala de um aspecto moral. Ela não está querendo contar paleontologia.
Se você está querendo aprender paleontologia, vive com a universidade, porque a Bíblia não vai te ensinar sobre isso. Não é o propósito dela. Ela pode utilizar conceitos da paleontologia, mas não é esse o tema dela. Se você está querendo estudar astronomia, eu não te aconselho a ir para a Bíblia. Ela tem uma temática que é uma temática moral. E qual que é a temática dela? Todos os livros da Bíblia, do primeiro capítulo de Gênesis de Moisés até o último capítulo de Apocalipse 21, querem dizer algo. Esse algo é o relacionamento entre o Criador e a criatura. E o relacionamento entre as criaturas. A criatura com Deus e as criaturas entre elas. Esse é o tema bíblico. Essa é a temática. Relacionamento. Relacionamento. Bom, eu tenho 11 anos de casado. Quem tem esse tempo ou mais, sabe o que eu estou querendo dizer. Não é? Eu comecei a entender aquela questão das bodas, né? Que tem de metal, de prata, de ouro, né? Que é uma medalha mesmo. É uma medalha porque você não permanece casado se não se transformar. Se não houver um processo de transformação recíproca, conjunta, não dura. Não dura. Então, se a Bíblia está dizendo de relacionamento, nós temos de um lado um ser que é absoluto. Eu vou tentar dizer, tem um sábio, né? Ele é um judeu, né? Ele está vivo ainda, um velhinho, chama Steinsaltz. Mora em Jerusalém. Ele disse assim: onde termina o infinito, começa Deus. Para a gente começar a ter uma ideia. Onde termina o infinito, começa Deus. E num dos seus livros, que chama Pérolas de Sabedoria, tem umas pedrinhas assim, não. Pedras de Sabedoria, ele chama até pedras, né? Então, tem umas pedrinhas na capa, branquinho com as pedrinhas na capa. Adin Steinsaltz. Ele começa dizendo assim, porque o primeiro capítulo vai falar sobre Deus. E ele fala assim, como é que eu vou descrever algo que em inglês faz mais sentido, né? Que é assim, sem palavras, que é indizível. Como é que você diz com palavras algo que é indizível? Porque Deus é absoluto. Então, quando Kardec começa o Livro dos Espíritos, a primeira coisa que ele coloca assim, os primeiros princípios que ele nos põe para pensar, são os mínimos atributos que Deus deve ter. Mínimos, não todos. Porque como que uma formiga vai descrever Manhattan? Pensa nisso. Como? Não tem como. Porque o universo dela é o formigueiro. Em 1 metro quadrado do Central Park. Para ela, o universo é aquilo. O universo é aquilo. Para ela é só isso. Então você diz, mas eu sou um sujeito realista, um realista da sua realidade do formigueiro. Porque é o seguinte, você vai ler um livro do André Luiz,
Aí está lá no hospital. No hospital estava um encarnado doente. Ao lado dele um obsessor. O obsessor já é outra realidade, que o doente não está vendo. Aí chega a equipe do benfeitor com o André Luiz, o obsessor não vê a equipe. Já é uma terceira realidade. Então quando você diz eu sou realista, você de qual realidade? Qual delas? Porque tem uma outra equipe espiritual que nem o benfeitor, nem o André Luiz estão vendo. Porque as realidades espirituais, elas se sobrepõem. Então, se você é realista do seu nível, né? Da sua faixa evolutiva. Porque é o que você abarca. Então, Kardec, que é o bom senso encarnado, porque o bom senso dele é insuperável, ele já começa dizendo assim: o quê? Você acha que eu vou cair na armadilha de enumerar os atributos de Deus? Quem sou eu para conhecer? Porque os atributos de Deus são infinitos. Uma coisa eu posso fazer: eu posso enumerar os atributos indispensáveis, sem os quais ele não é Deus. Então ele começa. Pode ter alguém mais inteligente do que Deus? Mas se tiver, essa pessoa é Deus. Não é ele. Então Deus tem que ser inteligência suprema. Isso é lógico, não? É lógico. Isso é básico. Então ele começa a colocar conhecimento de todas as coisas, controle de todas as coisas, que é a onipotência, dando os atributos, imutabilidade, porque você imagina se as leis divinas fossem a legislação brasileira. Todo ano eu tenho que comprar um código, porque alterou tudo. Então, altera o Código Civil, altera a Constituição, aí eu tenho que comprar um código novo. Imagina se o universo fosse assim: ah, mas há 5 reencarnações eu fiz isso. Não, mas a legislação mudou. Deus evoluiu e ele alterou a legislação dele. Isso é uma piada. Isso não faz sentido. Deus é imutável. E por que ele é imutável? Porque ele é perfeito. Você não aprimora o que é perfeito. Faz sentido? Porque o que você vai acrescentar de melhor naquilo que é perfeito? Não tem jeito. Eu assistia um tempo um DVD sobre o último, aquele show que o Michael Jackson estava querendo gravar e tudo, né? E que eu estava interessado num aspecto daquele DVD, que era a maneira como o diretor de arte dele lidava com ele. Porque, convenhamos, o sujeito é um baita psicólogo. Ele não era um produtor de arte. Tinha que ter uma psicologia absurda. Então eu fiquei vendo como é que ele lidava. Teve um determinado momento que o coreógrafo dele, eles foram fazer uma música, e o coreógrafo falou assim: não, essa aqui eu não vou mudar nada. E aí o Michael falou: mas por quê? Ele disse assim: se não for para melhorar, para que mudar? Eu vou fazer uma coreografia melhor do que aquela? Não. Dá para fazer? Eu não consigo. Aquela é ótima, mas não dá para fazer uma melhor do que aquela. Então, para que mudar? Eu vou mudar o ótimo para ficar regular. Eu só posso mudar o ótimo se for para excelente. E assim por diante. Não é? E como é que você muda o perfeito? Então, Deus é perfeito, imutável. Se a Bíblia fala do relacionamento da criatura com Deus, e Deus é imutável e perfeito, adivinhe
quem transforma nessa relação? Se você adivinhar, ganha um cupcake, $3. Mas $3 ganha um cupcake. Eu. Nessa relação, eu mudo. Só eu. Porque nós vamos entender algo. Eu me relaciono com Deus hoje, eu tenho um nível de amor por Ele. Quando eu for um anjo, meu nível de amor vai ser gigante. E eu vou perceber que o de Deus não mudou. Sabe o que nós vamos sentir nessa hora? O que Paulo chama de constrangimento. O amor de Deus nos constrange. Em Minas Gerais, há um rapaz, ele foi abandonado pela família e viveu num orfanato. Então, uma europeia adotou ele. Começou a cuidar dele. E ele, cheio de feridas, internas. Na primeira semana em que ela levou ele para a casa dele, o que ele fez? Ele abriu todas as torneiras, tudo, inundou a casa. Quando ela chegou, estava tudo molhado, tudo cheio de água. O que ela fez? Ela pegou ele, tirou da casa, abraçou ele e falou assim: Roberto, nada que você fizer vai diminuir o amor que eu tenho por você. Entenda isso. Desista. Acabou. Bom, Deus está dizendo isso para a gente já tem 5 milhões de anos, mas a gente vai ouvir isso uma hora. A minha esperança comigo é essa. Uma hora eu vou ouvir. Não tem nada que a gente seja capaz de fazer que vá alterar o amor de Deus. Mas o amor de Deus é tão supremo que ele é também justiça. Porque quem ama, educa, corrige, cuida. E o cuidado de Deus, a pedagogia divina, porque Ele nos ama, quem ama intervém quando é necessário. Corrige. Se você gosta de uma planta, você poda. Você coloca estacas. Você direciona. Se você realmente ama a planta, você faz isso. Senão ela morre. Então, esse cuidado, né? A Cláudia não está aqui, né? Mas as mães, os pais que estiverem aqui, né? Quando você tem que levar, eu já tive que levar o João Gabriel numa situação extrema assim, para tomar aquela injeção, mas aquela assim, né? E a Cláudia virou para ele e falou assim: eu não dou conta, e saiu da sala. Ficou só eu e ele virou para mim e falou assim: pai, vai doer? Gente, nessa hora, eu tive um microsegundo, durante um microsegundo, eu entrei em conexão com Deus e pude sentir um pouquinho do que Ele sente. Então eu abracei ele, olhei nos olhos dele e falei assim: filho,
vai doer muito. E é por isso que eu estou com você, ao seu lado. Porque senão não seria necessário eu estar aqui, filho. Então se aperta firme na minha mão, me abraça, porque vai doer muito. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Você vai passar por isso. Então, esse é o tema da Bíblia. Esse é o tema. Relacionamento da criatura com o Criador. Esse é o tema do A Caminho da Luz. Vamos lá? Vamos. Então, todo o processo que nós já comentamos, que os próprios judeus dizem, Deus, o seu conselho de arcanjos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o verbo está no plural, então eles falam de um conselho de arcanjo. Aliás, falam mais. Ultimamente eu tenho feito uma pesquisa na literatura judaica e encontrei o correspondente ao governador planetário na literatura judaica. Eles chamam de Metatron. Metatron é o ser espiritual que é o nosso correspondente aos co-criadores em plano maior. Mas naturalmente, você não vai obter esse tipo de conhecimento conversando com algum judeu na B&H. Porque esse assunto, só os sábios mesmo, aqueles mais experientes, que detêm, comentam e eles evitam falar sobre esse tipo de coisa. Mas está lá. Então esses Cristos, esses seres, compõem esse conselho cósmico que dirigem, sob as vistas de Deus, o universo. Eles formam o homem, constroem um jardim. Bom, se você está pensando num Éden físico e está esperando que eu dê a coordenada para você colocar no seu GPS, desista. O Éden não é uma coordenada geográfica. O Éden é uma metáfora do relacionamento ideal entre a criatura e o Criador. É assim. Então, no Éden, aqueles seres que já atingiram o Paradise, esses seres possuem uma conexão, uma comunhão com Deus, que é a comunhão descrita no Éden. O Éden é essa metáfora. Eu não estou dizendo o Paradise do Coldplay, eu estou dizendo o paraíso da metáfora bíblica. Por quê? Naquele paraíso, a evolução, o desenvolvimento, é fruto da orientação divina. Eu vou tentar descrever isso aqui numa linguagem Wall Street. Você tem $1 milhão, quer investir. Você, não eu. Eu não tenho. O que você procura? Um consultor. Um consultor. Você paga caro, porque você sabe que ele tem a experiência para te guiar. Ele já fez isso.
Ele sabe o que ele está fazendo. E você paga. Você tem uma empresa. Você quer fazer uma alteração. Geralmente uma empresa familiar. E ela quer se profissionalizar. O que ela faz? Os membros da família se afastam, recebe lá uma retirada mensal e colocam uma equipe de profissionais para gerir a empresa. E ela paga para esses profissionais, para que eles tragam a sua experiência, o seu know-how, não é isso? Isso todo mundo entende, não é? Ok. Digamos que eu tenha uma proposta para te fazer agora. Um consultor, ele é perfeito. Perfeito! E ele não cobra nada. Você quer evoluir segundo a consultoria dele? Sabe o que todos nós respondemos? Não. Eu prefiro quebrar a cabeça sozinho. É isso. Essa é a metáfora do Éden. Há dois tipos de evolução. Uma evolução com consultoria, em que você se entrega à consultoria. Porque a questão não é Deus consultar, Ele está sempre mandando conselho. Deus está emanando conselho para você a cada milésimo de segundo. Por quê? Porque Ele está dentro de você. Ele não fala de fora, Ele fala de dentro de você. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com uma força eterna da consolação. Alta de Souza, Nádia Lentum. Ouve o teu coração em cada prece. Como que Deus fala com a gente? Através do sentimento, do feeling. Mas nós não somos mais criaturas conectadas em feeling. Nós somos criaturas conectadas na internet, a GPS, não a feeling. Nós poderíamos fazer uma técnica aqui agora e você ia chegar a uma conclusão. Todos os erros que você cometeu na sua vida até hoje, você teve o feeling que era um erro. Você teve. Então, esse feeling é a consultoria divina berrando dentro de nós. Então você abre uma porta e fala, eu vou entrar por aqui. E você sente assim, filho, essa porta é talvez de 2 encarnações. Não é agora. Fecha. Agora você tem que entrar naquela. Mas naquela eu não quero entrar. Naquela eu não vou entrar. Mas é aquela, filho. É assim. Sutil. E isso é o principal. Isso que eu estou dizendo aqui é o principal de tudo. O resto você vai aprender em silêncio durante a tua vida. É isso que Emmanuel vai dizer. Com outras palavras, mas vai dizer isso. Se você entender que Deus está aí dentro de você, falando não palavras, porque Deus não fala inglês, nem japonês, nem espanhol, nem português. Deus fala através de sentimentos. Quando você sente algo, é Ele falando com você. O resto você vai aprender em silêncio. O importante é se tornar sensível a isso. Se nós nos tornarmos sensíveis a isso, nós estamos numa chamada evolução consciente. Porque a maioria dos 8 bilhões de criaturas que andam sobre esse planeta são barcos à deriva.
estão indo para onde o vento soprar. Não estão num processo de evolução consciente. Não são seres espirituais autônomos. Por quê? Porque as paixões escravizam. Fazer tudo o que você deseja é ser um escravo do teu desejo. Isso é uma posição similar à de uma criança. A autonomia espiritual é ter controle, inclusive sobre os desejos. Essa é a autonomia espiritual. Mas por que eu estou falando disso, gente? Porque esse é o tema de Adão, Eva e a serpente. Por quê? Você aprendeu no catecismo, nós aprendemos lá, né, que é uma questão sexual. O que é questão sexual? Os dois já estavam nus e já estavam casados. Onde que colocaram isso na nossa cabecinha? Adão e Eva eram marido e mulher. E eles já estavam casados. E mais, não tinham nem problema com casa. E nem com trabalho. Porque tinham tudo, tinham moradia e andavam nus. Não tinha sogra, não tinha sogro. Não tinha cunhado, não tinha cunhada. Estou brincando, eu amo meus cunhados. Mas eu falo isso nas palestras porque é gravo, depois eu mostro para eles só para espezinhar. Brincadeira. São espíritos, eles ouvem também as palestras. Não tinha. Estava tudo bem. Essa não é uma história sobre sexo. A história da serpente é uma história sobre autossuficiência. Então Adão e Eva têm duas propostas. De um lado está Deus, que andava no jardim. Deus andava no jardim. Oi pai, tudo bem? Tá bem? Tudo bem. Passa. É o que está no texto, capítulo 2. Deus passeava pelo jardim. Você quer um relacionamento mais íntimo do que esse? Essa é a metáfora bíblica. É claro que isso é literatura. Mas nós somos inteligentes. Nós sabemos ler literatura. Você não acredita que Chapeuzinho Vermelho existe? Então nós sabemos que o Éden simboliza um relacionamento ideal com Deus. Deus está aqui, está presente. Oi pai, tudo bem. Estou ótimo aqui. E qual que era a proposta dele? Aceita a minha consultoria. Ouve a minha orientação. Aí veio a proposta da serpente, que nós precisamos desmistificar. Porque agora tem uma coisa assim que as pessoas ficam criando uma aura em torno de espírito inferior, de espírito de... Nós não estamos aqui desafiando ninguém, nem muito menos desmerecendo o poder, porque eles têm muito poder. O mal tem muito poder. É claro, o mal tem os melhores profissionais de marketing do mundo, os melhores canais de televisão, tem os melhores garotos e garotas propagandas, pelo menos os mais bonitos. O time do mal é um time poderosíssimo. Não é? Não estou desmerecendo nem desafiando. Pelo contrário. Mas esse projeto do mal se chama projeto da autossuficiência. Qual que é o projeto da serpente? O que ele te disse? Qual foi a consultoria que ele te deu? A consultoria que ele me deu é o seguinte: tem 1 bilhão de árvores aqui nesse jardim. Eu posso comer de todas, menos uma. Ah, não é possível.
Menos uma não dá. Adão e Eva podiam passar o resto da vida, cada dia, comendo um fruto diferente. Mas o desafio era o que não podia. Não, aquele não pode. Não pode? Ah, já sabe. Você sabe por quê? Sabe por que ele te falou isso? Aí a Eva falou, não sei por que ele falou isso. Ele não falou, ele falou pelo seguinte, ele sabe que se você comer daquele fruto, você vai ficar igual a ele. Você vai ser Deus. Nossa! Falou isso? Você tem certeza? Tenho! Né? Então por que você rasteja? Ela não perguntou isso, né? Por que você anda lambendo o chão? Não perguntou isso. Eu tenho certeza que eu estou te falando. Qual era a árvore? A árvore da experimentação do bem e do mal. Que está traduzido no português por ciência. Eu não sei em inglês como é que está aqui nas traduções em inglês. Alguns traduzem por conhecimento, knowledge, do bem e do mal. Não tem nada disso. Em hebraico essa árvore chama a árvore da experimentação do mal. Quem disse que você tem que experimentar o mal? Quem te falou isso? Quem te falou que você tem que experimentar o mal para aprender alguma coisa? Faz sentido isso? Você tem que agredir a sua esposa, ou sua esposa tem que te agredir para aprender alguma coisa sobre relacionamento conjugal? Quem falou isso? A consultoria de Deus chama-se árvore da vida. Você tem que viver com abundância, plenamente. Vida em plenitude. E a vida em plenitude é a vida no bem. Esse jardim está ficando complicado, né? Jardim chato, né? Achei que era só um negócio sexual, já errei de seminário. Viu como é que é complexo? Então a proposta da serpente é o seguinte: ei, experimenta o mal e você será como Deus, autossuficiente. Você não vai precisar de ninguém, nem dele. E o projeto do mundo se chama Um Projeto Sem Deus. Ou o projeto Eu Me Basto. Eu me basto. Eu sou suficiente. Não preciso de mais nada. É um projeto mais ousado do que o DiCaprio no Titanic. Porque lá ele fala, eu sou o rei do mundo, né? Esse projeto aqui fala, eu sou o Deus do mundo. Eu sou Deus. Nós temos alguns problemas nesse projeto, para falar a verdade, alguns problemas estruturais, de cálculo estrutural. Você percebe esses problemas quando você tem uma crise renal, quando você tem uma cólica renal. Você tem a nítida visão de que você não é Deus. Outra situação também, né, Júlio, que é dessa área de saúde aí sabe disso, é a infecção intestinal. Essa também é uma experiência que nos mostra que o projeto da autossuficiência é um projeto cheio de falhas.
Se você tem uma infecção intestinal, meu amigo, você sabe o que eu estou querendo dizer. Então, a nossa fragilidade, ela é patente. Ou eu vou usar uma palavra melhor, ela é patética. Patética. Você pode estar tomando banho, escorrega, você não anda mais. Então, que projeto é esse de ser Deus? De ser autossuficiente. Bom, vamos convir que a equipe de marketing da Serpente é muito boa e 8 bilhões de criaturas compraram o produto. O mundo acreditou nessa ideia e acredita até hoje. Qual que é o problema nessa linha de evolução? O problema é que eu não aceito consultoria. Não diga nada. Deixa que eu experimento. Aí eu experimento. Eu experimento, tem uma lei de causa e efeito, eu reencarno, sofro as consequências da experimentação e volto cheio de curativo, band-aid. Agora eu vou experimentar. Vou experimentar de novo. Não é? E a gente fica igual aquele coiote do desenho. Porque se a gente examina as reencarnações, é um conjunto de testes sem fim dos mesmos erros. A gente sabe que não pode ferir determinada pessoa e vem e fere ela exatamente no calcanhar de Aquiles dela. Aí depois tem que voltar com a criatura de novo, lá pertinho, para conseguir reconstruir. Né? Então, vai esse processo de tentativa e erro. É essa experiência. Quando implantou-se esse sistema, o que aconteceu com o Adão e Eva da história? Saíram do paraíso. É óbvio. Porque o paraíso representava máxima conexão com Deus. Você não aceita mais a consultoria divina, você não tem mais máxima conexão. E aí surge o tema do exílio e o tema do mal, porque o mal é eu experimentar às cegas quando eu poderia seguir o GPS. Não é? As esposas estão aqui ouvindo, sabem o que eu estou querendo dizer, né? O marido já está meia hora perdido e ela fala assim: bem, por que você não para perguntar? Não precisa. Eu sei que. Fica tranquilo. Passa mais meia hora, tem 1 hora que eles estão perdidos. Bem, liga o GPS. Eu estou chegando. 1h45, chegam ao destino. Falei para você que eu sabia? Pois é, bem, mas no GPS aqui está falando 10 minutos de deslocamento. Se a gente tivesse seguido, a 1h30 nós já estaríamos no local. Essa é a história. Então, essa história de caminhar às cegas é a história da expulsão do paraíso. Perda de conexão. Desligar o GPS. Eu estou tentando usar metáforas aqui para ficar mais simples de compreender. A partir desse momento de que Adão saiu do paraíso, toda a história bíblica é uma história de tentar voltar. Como restabelecer a conexão? Meu amigo, toda a história. Então,
O segundo tema, o primeiro tema bíblico é, então, o relacionamento da criatura com o Criador. O segundo tema é a saga dos perdidos. Nós temos gente de marketing aqui para dar um título melhor. Então, De Volta ao Lar. Sei, vamos tentar, né? A peregrinação a caminho da luz. Bom título, não? Vocês gostaram? Pode ser esse? Então, perfeito. Está eleito. Esse é o livro. Como estabelecer uma perfeita comunhão com Deus e voltar ao sistema da evolução consciente, sem experimentação tola. É isso. É isso. Esse é o fio da Bíblia toda. Por isso que a Bíblia começa com um paraíso, termina com o quê? Capítulo 21 de Apocalipse é um paraíso. É uma Jerusalém que desceu do céu. Uma cidade. Agora, olha que interessante. O início era um jardim, agora é uma cidade. Aumentou a complexidade. Simples e ignorantes no início e agora sábios e amorosos. Antes era um jardim, agora é uma cidade feita de pedras preciosas. Que pedras são essas? Meu amigo, tem espírito que hoje ele tem uma pedra preciosa, ele sabe lidar com o dinheiro com muita sabedoria. Ele nem é miserável e nem é pródigo. Ele lida com equilíbrio. Gastou 10 encarnações para aprender isso. Isso que ele aprendeu é um tesouro na arca dele. Ele precisou sorrir e chorar 10 vidas para aprender. É a pérola que ele tem guardada. Assim, a humildade é uma pedra preciosa que se adquire com muita luta, com muito burilamento. A fraternidade, a moderação, o bom senso, são pedras preciosas. Quando nós reunirmos todas elas, nós seremos uma. Vós sois a luz do mundo. Ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte. Um dia nós seremos uma edificação espiritual, uma grande Nova York, iluminada, cheia de aquisições de amor e de sabedoria. Esse é o projeto. A caminho da luz. Essa é a jornada. Mas, como toda jornada, ela tem percalços. Nós vamos, então, examinar os percalços. Esse é o tema bíblico. Por isso que a Bíblia lida com exílio e êxodo. Libertação. Exílio e êxodo. Toda vez que eu experimento o mal, eu me transformo num escravo. Por quê? Olha, digamos que isso aqui fosse um veneno. E eu digo assim, eu vou me suicidar. Isso aqui desceu, corroeu faringe, laringe, esôfago, estômago. E eu desencarnei. Eu chego no mundo espiritual,
Se você olhar o meu perispírito, esôfago, laringe, língua, boca, estômago, está tudo atrapalhado. Lesou o perispírito. E agora? Allan Kardec, livro Céu e Inferno, item Código Penal da Vida Futura. Porque quando a gente fala assim, lei divina, aí todo mundo imagina que uma Constituição, 13 artigos, 13 emendas, né? Ou uma lei do comércio, uma lei dos tratados. Ninguém pensa que tem um código penal cósmico. Então Kardec, para acordar em nós o senso de realidade, escreveu um item no livro Céu e Inferno, intitulado Código Penal da Vida Futura. No artigo 16, ele diz assim: não, vou ler o 11 antes. Artigo 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Natureza e gravidade da falta. Nem todas as faltas são iguais, nem na natureza, na essência, e nem na gravidade, ou seja, a quantidade e a qualidade são diferentes. A mesma falta pode determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Claro, isso é óbvio. Eu estou aqui, mato alguém por pura maldade, ou eu estou no mar, o navio afundou, estamos nós dois, tem uma boia só, eu pego a boia só para mim. As circunstâncias não são iguais. Não são faltas iguais, nem qualitativamente, nem quantitativamente. Portanto, a expiação é diferente. O que é expiação? A expiação são os sentimentos e as experiências que você viverá em função do erro. Isso é expiar. Mas não é a única coisa. Meu Deus. Não. Artigo 16. Kardec diz assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Seja o primeiro passo. Porque quando eu cometo uma falta, o que acontece comigo? Eu degenero. Quando eu degenero, eu tenho que regenerar. Olha a lógica. Degenero, regenero. O primeiro passo da regeneração, depois que eu degenerei, é arrepender-se. É óbvio, porque, olha só, se eu não tiver convencido que eu não posso praticar a falta, eu não estou regenerando, eu estou intensificando a degeneração. Todo mundo de acordo? Como o preso que sentou na minha frente, e eu fui interrogado, 17 assassinatos. E eu perguntava para ele, ele falou assim: doutor, eu acho melhor se eu me prender, me manter preso. Porque se o senhor me soltar, eu vou matar de novo. Se me soltar, eu vou matar.
Eu gosto de matar. Bom, o arrependimento é o primeiro passo. Porque o arrependimento é o turnaround. Eu tenho que dar uma girada, eu tenho que falar, peraí, calma. Volta. Vira. Vou mudar de direção. Mas o fato de você ter virado o veículo não significa que você já percorreu o caminho. Eu andei 30 milhas na direção errada, quando eu viro o veículo, amigo, tem no mínimo mais 30 só para eu voltar. Mas eu tenho que arrepender, porque senão eu continuo andando no caminho errado. Então o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São necessárias a expiação e a reparação. Os três elementos: arrependimento, expiação, reparação. Esses dois são subjetivos, o terceiro é objetivo. Arrepender-se e expiar acontece dentro de você, é fenômeno psicológico. Reparar é fenômeno objetivo. É isso, vamos lá. O seu Kardec vai dizer, hein? Não sou eu. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Traços e consequências. Toda falta deixa traços e consequências. Como assim? Quando eu pratico mal, eu tirei algo de alguém indevidamente. Eu deixei na pessoa um traço psicológico. E eu deixei em mim um traço psicológico. Mas eu deixei nas pessoas que presenciaram e tomaram conhecimento disso um traço psicológico, uma impressão. Mas não é só isso. Eu deixei também consequências, dependendo do que eu tirei do outro. Ele pode morrer de fome, tem consequências. O fato de eu ter privado alguém de algo, aquilo gera consequências. E eu respondo por essas consequências. É óbvio. É óbvio. Quem terá que reparar as consequências? Um substituto? Ah, não, gente, o Haroldo é bonzinho, né? Ele é gente boa. A gente limpa o que ele sujou. Não. Quem vai ter que voltar e reparar consequência por consequência sou eu. Mas não só isso. Eu tenho que apagar os traços que a falta deixou em mim, no outro, nas pessoas que tomaram conhecimento, que presenciaram, que viveram aquilo. Tem que reparar. Então, vai ficar claro por que eu estou falando isso. Vamos lá. O arrependimento suaviza. Olha, gente, Kardec é um gênio. É um gênio. Olha o que ele vai escrever. O arrependimento suaviza os traços da expiação.
Quando eu me arrependo, eu começo a apagar os traços da falta em mim. Os traços psicológicos começam a ficar apagados, suaves, suaviza. Mas só em mim. Só em mim. Suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Porque toda regeneração se processa na esperança. Basicamente é o seguinte: fica tranquilo, não importa o problema que você está vivendo, vai passar. Toda regeneração se dá no clima da esperança. Tudo se regenera. Nós não somos uma exceção. Tudo se regenera. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito da falta, destruindo-lhe a causa. Então eu me arrependo, eu suavizo os traços do erro. Quando eu expio, porque sabe qual que é o problema da expiação? O problema da expiação é que expiar é tomar consciência de que você foi privado de algo. E essa consciência da privação gera dor psicológica, sofrimento íntimo. Esse sofrimento íntimo apaga nos outros os traços psicológicos do mal que eu deixei neles. Porque aí a pessoa olha e fala assim: acho que não compensa fazer o mal, não. Não compensa. Olha lá. Olha para ele. Vocês vão ver onde que eu estou querendo chegar com isso. Nós vamos chegar lá. Então, eu arrependo, eu expio, porque expiação é um processo psicológico, gente. Por exemplo, se você foi um milionário em Nova York na encarnação passada, ser pobre nessa é muito doloroso. É doloroso. Se você foi uma pessoa pródiga nos relacionamentos, vir sozinho nessa é muito doloroso. Se você abusou da liberdade, vir preso é doloroso. Não poder fazer o que você quer. Então, a expiação é privação, é não poder fazer aquilo que você ama fazer, ainda que isso seja um mal. É uma dor psicológica. Eu estou preso. Eu queria ir para ali, mas eu não posso. Entende? Eu queria ser maestro de orquestra sinfônica, mas fui juiz. E eu tenho que conviver com isso. Porque eu não pude ser. Todas as portas se fecharam. E a única que eu disse assim: eu nunca vou ser juiz, que eu sempre disse isso a vida inteira, eu nunca vou ser juiz, né?
Eu entrei no tribunal com 20 anos de idade, então eu fiquei 11 anos dizendo, eu nunca quero ser juiz, eu nunca vou ser juiz. Juiz é a última coisa que eu quero ser na minha vida. Tudo menos isso. Surpresa. Depois nós vamos falar sobre isso. Por que o Espiritismo é consolador? Porque ele te fala por quê, ele te explica o como, mas não só por isso. Ele educa a sua estrutura psicológica. Pare de se sentir um frustrado. Você tem eternidade pela frente. Eu vou ser um ótimo juiz, porque numa próxima ou numa outra, daqui 5, eu vou ser um grande maestro, se Deus quiser. Nós somos eternos. Precisamos corrigir nossa maneira de pensar, corrigir nossa maneira de sentir. Quando eu cheguei no interior, uma cidade, pensa numa cidade ruim, gente, uma cidade muito ruim, eu fui para uma pior. Quando eu cheguei naquela cidade, eu sentei e a Cláudia me ligou, e aí, como é que é? E como é que é? E eu comecei a chorar. Ela falou assim, eu vou ter que ir com o João. Gente, a cidade não tinha nem padaria. A coisa que eu mais adoro é pão. Eu amo um café. Você já imaginou o que é isso? Primeiro dia de trabalho, eu recebo um telefonema. A freira que dirigia um orfanato queria falar comigo, porque, adivinha, eu era o juiz da empresa. E eu fui lá. Quando ela abriu a porta, ela olhou para aquela criatura triste. Olhou para mim e falou, coitada. Ela virou para mim e falou assim, doutor, a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Reação. E aí eu entrei, entende? Precisa reagir. É por isso que a doutrina é o consolador prometido para você. Você é eterno. E está fazendo plano para 100 anos? Para 50? Nós temos que começar a fazer planejamento para 500 anos. É isso que a doutrina nos abre. Importante a gente pensar nisso. Mas aqui, para a gente ir para o intervalo, porque aí vai entrar no grande tema do A Caminho da Luz, que são os degredados e a formação dos povos do planeta. É o que nós vamos falar em toda a segunda parte. E quais implicações isso teve na história da humanidade e na tarefa de Jesus no mundo. Para isso, nós temos que ler o artigo 18 do Código Penal da Vida Futura. Porque senão vão achar que o Emmanuel está inventando coisa. Mas quem está escrevendo aqui é Kardec. Ele disse assim, os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes. Qualquer semelhança com o Jardim do Éden não é mera coincidência. São excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Porque desarmonia não é algo, não é uma característica do ambiente, é uma característica das pessoas.
Desarmonia é o que você carrega dentro de você, não é o que está fora de você. Cuja harmonia perturbaria. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas, porque eles já se arrependeram, ou não, né? Expiarem. Ué, cadê o arrependimento e a reparação? Kardec está falando só da expiação. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida. Tribulações da vida. Que são o quê? Restrições. A expiação é o quê? Saudade, falta, sentir falta, sentir necessidade do que você tinha, do que você perdeu. Nós vamos falar sobre isso. Purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente. Fisicamente. Eu tenho um amigo que ele é muito brincalhão, né? E a gente fica conversando, cheio de piada, né? Ele falou assim: qual que é o critério para saber se você está no mundo inferior ou superior? Uma pergunta. Uma pergunta. Se te fizerem a proposta assim, ó, você vai ser transferido para um outro mundo, você faz uma pergunta só: os seres desse mundo têm intestino? Tem, então não é mundo superior. Gente, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? A condição humana é uma condição de fragilidade. Mundos superiores, os seres não são assim frágeis como nós. Eles não estão expostos a necessidades tão básicas. Então, ele fala de mundos adiantados moral e fisicamente. O mundo se adianta fisicamente também. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, aqui Kardec está dizendo, se pudesse, não tem castigo, nem lugar circunscrito, mas se pudesse pensar num lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados, à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando esses mundos no progresso deles. Ele arrepende, depois de 10.000 anos que ele foi degradado, expia, porque lá ele tinha uma condição, aqui ele tem outra. E a reparação vem como? Como é que ele vai reparar o mal que ele causou lá naquele mundo? Ajudando no progresso do mundo para o qual ele veio. Intervalo, 10, 15 minutinhos, e nós voltamos para falar dos degradados.